Boa noite a todos, espero que todos estejam bem, né? E que possamos hoje, com o apoio da nossa equipe espiritual, podermos conversar e refletir sobre o envelhecimento sadio. O objetivo da nossa exposição é refletir sobre a velhice na dimensão espiritual e corporal mental, como um projeto de envelhecimento sob o olhar da imortalidade. E para iniciar essa nossa conversa, essa nossa explanação, é interessante que se ouça um trechinho de uma música chamada Envelhecer, escrita por Arnaldo Antunes. E ele fala dessa forma: a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. Não quero morrer, pois que quero ver como será que deve ser envelhecer. Como será que deve ser envelhecer, né? Afinal de contas, o que é envelhecer? Na revista Reformador, de agosto de 2020, Marta Antunes Moura escreve: o envelhecimento é considerado processo progressivo de mudanças que acontecem com o passar do tempo. É a idade do envelhecimento. E essa idade do envelhecimento, ela possui modificações biológicas, psicológicas, sociais. É uma etapa da vida. E entre essas modificações, nós vamos citar duas. As modificações biológicas, que são um conjunto de danos celulares e moleculares, e que são decorrência da nossa vida, e que vão gerando incapacidades e a instalação de doenças. A outra modificação muito palpável são as neurológicas. É aquela em que o processamento cognitivo reflete a redução de atenção, as dificuldades no resgate de informações aprendidas, a redução da memória prospectiva, né? Aquela lembrar de lembrar, né? Quantas vezes a gente tem que escrever um bilhetinho na geladeira, porque senão a gente vai esquecer, e a gente esquece de olhar o bilhetinho na geladeira, né? Então, esse é um dos componentes, lembrar de lembrar, ou então da memória contextual. Então, nós temos dificuldades, muitas vezes, de dizer detalhes, né? A gente, tu não viu o casaco aquele na vitrine? Não vi nada. Sabe, do lado daquela mesa, assim? Não, eu não vi nada disso lá. Então, são detalhes que não se observa mais, porque passam a ser desapercebidos. Então, esse envelhecimento, ele é um conjunto de consequências ou o efeito da passagem do tempo. É uma evolução, sim. Só que essa evolução, ela não impede que a gente realize atividades. Ela não impede a nossa independência. E ela também não impede a nossa busca pela felicidade. Do ponto psicológico e filosófico, o envelhecimento é a conquista da sabedoria e da compreensão do sentido da vida. E aí a importância, né, que muitas vezes nós encontramos, quanto mais idoso, quanto mais se avança no tempo, as pessoas se tornam muito mais simples. Elas olham aquilo que realmente faz sentido para elas próprias. É bem característico dessa sabedoria que se vai adquirindo e da compreensão do que significa viver. Bem, mas quem é considerado idoso? Segundo a Organização Mundial da Saúde, todo indivíduo com 60 anos ou mais é considerado idoso. Nós temos algumas variações
E dizem respeito muitas vezes, por exemplo, a pesquisas, então, que começam a avaliar ou a selecionar pessoas consideradas idosas a partir dos 55 anos. Outros dizem que é a partir dos 65 anos. O fato é que, universalmente, se considera a partir dos 60 anos idoso. Tá? Existe ainda uma outra divisão dentro da velhice, que são aqueles com 80 anos ou mais. E essa divisão, ela existe principalmente para as atividades em bancos, em lotéricas, nos supermercados, aonde os mais idosos não precisam esperar, eles têm a preferência. Ora, no Brasil, nós temos uma população, segundo o censo de 2010, uma população de 13% idoso. No Rio Grande do Sul, nós temos um índice de 17,4% de população idosa, numa estimativa que foi feita em 2018. Então, o Rio Grande do Sul tem mais idosos do que a própria percentagem nacional. E isto faz com que nós tenhamos uma peculiaridade em relação ao restante da nação. Porque a população gaúcha está envelhecendo mais rápido do que o restante do país. Ora, pessoal, se nós olharmos que no início do século XX, a expectativa de vida era de 50 anos. Lá nos 1910, 1901, 1910, 1915, né? A perspectiva de vida era de chegar aos 50 anos. No final do século XIX, né, na década de 90, por aí, e nos 20 anos iniciais do século XXI, nós verificamos que a expectativa de vida passou a ser de 75, 76 anos. Então, vejam, nós tínhamos do início de um século para o início do outro século, período de 100 anos, nós tivemos um aumento de 25 anos de vida. A expectativa para o ano de 2050, e por que se fala tanto de 2050, é porque é a metade do século XXI. Então, na metade do século, nós teremos uma estimativa de população de 2 bilhões de idosos. Então, nós temos que pensar, né? Pensar seriamente e envelhecer de uma maneira saudável e ativa. Nós não podemos pensar que fizemos 60 anos e vamos parar. Não, né? É interessante, tem uma historinha do Richard Simonetti que nos faz refletir sobre isso, né? A historinha é assim, um turista vai a um país do Oriente, né? E encontra um grupo de idosos, e daqueles, assim, que estão beirando as 90 primaveras. Ora, gente, tinha um médico acompanhando aquele pessoal muito alegre, muito disposto, muito ativo, e aí ele foi, o turista, e perguntou ao médico qual era o segredo, né, de tão alegre e saudável longevidade, e o médico respondeu, é simples, aprenderam a comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Sabe a comunidade. Né? Seus habitantes cumprem um perfeito tratado de saúde. Recapitulando. Aprenderam a comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Bem, com isso a gente tem a certeza, né, que a idade avançada, ela não pode impedir da gente ser, da gente fazer o que a gente quer ou o que a gente valoriza. A gente também tem que auxiliar, né, com uma
a alimentação saudável, com atividades físicas, com atividades intelectuais, né? Isso que eu quero dizer, atividades mentais, atividades manuais, vão desde um crochê, um tricô, um bordado, um trabalho manual, por exemplo, fazer caixinhas, né, para guardar agulhas, linhas, essas coisas assim no geral. Isto é muito importante, por quê? Porque isso estimula, né? Geralmente a gente vê os idosos com um livrinho de palavras cruzadas, né? É outra forma, ou um livrinho para ler, ou então uma atividade, por exemplo, uma atividade comunitária, onde as pessoas vão lá para realizar determinadas tarefas, desde fazer um bordadinho, até preparar uma alimentação, preparar marmitas para que possam chegar até as pessoas que não estão em condições, fazer roupinhas de nenê para entregar no hospital, por exemplo, e aí vai mundo afora. Geralmente, nós encontramos assim na estrada, né, no trânsito, um sinal, pelo menos para mim, eu acho que não reflete o que é ser idoso, mas é aquele sinal de trânsito que mostra uma pessoa curvada com uma bengalinha, né? A grande maioria dos idosos não são assim, né? São dispostos, alegres. A gente sabe que realmente nós vamos ter perdas de habilidades, mas essas perdas de habilidades que estão associadas ao envelhecimento, elas dificilmente vão estar relacionadas com a idade cronológica, né? Não existe assim um idoso típico, porque cada um é cada um, e todo envelhecimento é uma decorrência da vida que a gente levou até esse momento. Então, o que nós podemos pensar? O importante é o enfoque que a gente dá para o ciclo de vida em que a gente está. Lógico, pessoal, com idade avançada, nós vamos ter muitos problemas de saúde, poucos problemas de saúde, múltiplos problemas de saúde. Mas isso não impede que a gente seja independente muitas vezes. Isso não implica independência. No planejamento governamental, né, um planejamento de, por exemplo, de atenção à saúde, nós vamos verificar que nos dados que chegam até nós, o envelhecimento tem uma pequena influência nos gastos com atenção à saúde. O envelhecer, na verdade, ele é um momento assim muito jovem, muito recente. Então são poucos anos em que os indivíduos, as pessoas estão vivendo muito mais. Quando eu falo em viver muito mais, a gente não precisa pensar naquela idade, por exemplo, do livro dos recordes, quem viveu mais tempo, né? Não é bem nesse sentido, mas o tempo que cada um tem para viver deve ser encarado como uma preciosa oportunidade. Então, envelhecer é uma oportunidade. E uma oportunidade em que os idosos podem e necessitam o desenvolvimento espiritual. Os idosos terão que mudar a sua rotina. Terão que permitir a abertura de espaços mentais e emocionais para o amor ao próximo, ser solidário, fazer serviços de enobrecimento humano, né? E os homens e mulheres, eles devem se renovar incessantemente, né? Melhorar as atitudes, motivar-se para o aprimoramento interno. São componentes que nós não podemos esquecer. E devemos, sim, com tudo isso, movimentar
as nossas forças para um progresso pessoal e comunitário, em benefício da sociedade. Nós temos que trazer aquele homem, aquela mulher interior, que vai se sobrepor ao exterior, ao social, que vai trabalhar para derrubar todos esses preconceitos, né? Esses anacronismos que existem, querendo colocar um comportamento de idoso quando cada um é cada um. Então, para o idoso é muito importante que se tenham conceitos mais dignos de convivência humana e que se tenham objetivos espirituais que possam comandar as nossas disposições íntimas, porque isso vai nos fortalecendo interiormente, vai fazendo com que se busquem formas mais saudáveis de viver. Então, envelhecer bem não significa não ter nenhuma dor, tá? Mas é necessário que se tenha uma alimentação saudável, que se possa prevenir ou tratar as doenças que acabam se instalando. E nós temos que ter presente que tudo isso depende de como usamos até agora e como nós cuidamos do nosso corpo. Nós precisamos também saber administrar as perdas e o luto. É algo muito difícil isto. Ninguém consegue realmente falar-lhe tão à vontade dessa questão. É só observar, por exemplo, num velório. Quando a pessoa é idosa, o que acontece? Os amigos, as amigas, a grande maioria nem aparece. Por quê? Ficam dizendo, eu quero ter aquela imagem de quando ela estava saudável, alegre, feliz. Outros nem querem saber. Por quê? Amanhã depois sou eu quem vou. E aí ficam aquelas indecisões, aquela insegurança, para não dizer aquele medo. E isso precisa ser trabalhado. E quando eu digo ser trabalhado, é a gente poder conversar com pessoas sobre esta questão da perda, do luto. É importante que a gente enfrente os temores. E é muito importante a espiritualização. É muito importante que se busque na fé um nosso amparo maior. Vamos ver o que diz o Evangelho sobre essas questões. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, há uma frase que diz o seguinte: vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Então, aqui Kardec está dizendo que nós temos que viver no nosso tempo, como se deve viver na época em que a gente está, como as pessoas vivem neste momento. Kardec também esclarece sobre o cuidado do corpo e do espírito. Ele diz assim, começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo quando, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influem de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade. Tem o corpo de estar são, disposto e forte. Isso está no capítulo 17, no item 11. Vejam, nós somos espírito, e esse espírito está
cativo neste corpo. E nós temos que evoluir espiritualmente. Por quê? Porque nós temos que ter essa, ele diz, ilusão, né, da liberdade. Porque a gente vai treinando para chegar lá, para chegar um dia em que nós seremos livres. E para que isso possa ser realizado, nós precisamos ter este corpo, que é o nosso instrumento, são, disposto e forte. Então vejam, o cuidar-se, o cuidar do corpo e da alma, é algo que nós encontramos no Evangelho, mas também nós encontramos nas leis básicas da vida, que é a lei de conservação. No Livro dos Espíritos, na questão 719, nós encontramos o seguinte: o bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura pelo bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outras pessoas, nem venha diminuir as vossas forças físicas e morais. Vejam, nós podemos sonhar com o bem-estar, nós podemos trabalhar para termos uma boa vida. Tá? Por quê? Porque isso é necessário, né, para a nossa lei de conservação, estarmos bem, né, e podermos trabalhar, podermos viver, aproveitar para auxiliar os irmãos. Na questão 723, está escrito assim: a lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, conforme o exija o seu organismo. Vejam, aqui nós temos, não é só o bem-estar, nós temos a saúde, a energia, baseadas numa boa alimentação. Ele já está dizendo que nós devemos ter uma alimentação sadia. Por quê? Para que o nosso organismo possa reagir, nos dar as forças que necessitamos para cumprir uma outra lei, que é a lei do trabalho. É interessante de ver isso, porque geralmente as pessoas dizem: ai, eu quero morrer, eu não aguento mais isso. Por quê? Muitas vezes a gente fica assim na dúvida, na angústia, mas Kardec também nos responde isso na questão 704, onde ele diz assim: Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. Então vejam, no momento em que eu não desejo mais estar neste momento aqui, é porque eu não estou mais seguindo, obedecendo as leis divinas, dentre as quais está a lei de conservação, e que nos pede para que nós tenhamos bem-estar, que nós tenhamos uma boa alimentação, pensamentos positivos, para que a gente tenha força, para que a gente esteja fortalecido para poder viver neste mundo, trabalhar por esse mundo. Então, isso exige de todos nós muita fé. Por quê? Porque ainda Kardec reforça: Deus não nos dá algo que não sejamos capazes de fazer. Então, envelhecer é um aspecto que nós precisamos vivenciar. Então, o envelhecimento, ou o envelhecer, é, na verdade, uma oportunidade para progredirmos, para alcançarmos a sabedoria, para alcançarmos a paz interior, para desenvolvermos a nossa espiritualidade e assim podermos chegar
se assim o merecermos, um dia a estarmos com Ismael, com Jesus Cristo, com Deus Pai. Nós temos o médico Carlos Eduardo Acioli Durgante, que ele tem assim uns bons livros exatamente sobre o envelhecimento sadio, com dicas bem práticas que nós aqui não vamos abordar neste momento. Mas gostaria de reproduzir uma citação que Durgante coloca de Elkonon Goldenberg, que diz o seguinte: o envelhecimento acaba sendo o preço da sabedoria. E é mesmo, né? Nada nós conseguimos no mundo sem gastar algo de nós. Nós estamos investindo. E envelhecer significa uma bagagem de experiências de vida que nos chegam à sabedoria, que nos dão a paz interior, mas nós só chegamos lá depois de muito viver, de muito trabalhar. É interessante que a medicina, a psicologia, a neurologia, eles têm algumas constatações que eles consideram relevantes, como, por exemplo, a realização das atividades, por exemplo, física, mental, ou física, caminhadas, fazer pilates, hidroginástica, ir nos grupos de ginástica, né? Então, estão aí e nós podemos realizá-las. E isso traz maior disposição ao nosso organismo. Depois, todos esses componentes vão levar à realização de uma prática, de uma imagem positiva de si, positiva de cada um. E essas atividades, essa realização de atividades mentais e intelectuais, elas são determinantes para que a gente possa manter uma boa memória, para que todos aquelas faltas de habilidades que começam a surgir, para que elas sejam realmente trabalhadas e assim conseguirmos, de uma certa forma, melhorarmos, por exemplo, a nossa memória. Quantas vezes nós encontramos pessoas, né, que depois dos 50, com 60 anos, estão em competições, competições físicas. Quantas pessoas nós vemos que fazem caminhadas, praticam algumas atividades de atletismo, ou até mesmo um bom futebolzinho, né, no quaradouro ou no gramado dos fundos da casa. Então, nós temos o seguinte: na velhice, as pessoas são mais confiantes, mais afáveis, e isso vai aumentando com o avançar da idade. É importante, e isso é uma outra constatação, é importante que se tenham amizades. Essas amizades, elas são fundamentais para que se tenha com quem conversar, trocar ideias, movimentar a vida social. E aqui eu quero lembrar para vocês os netos, como os netos são importantes neste momento. Os netos são aqueles filhos nas quais nós não temos aquele compromisso de pais. Nós temos que cuidá-los, nós temos que auxiliá-los, mas ser avô, avó, na verdade, é um companheiro. Então, nós vemos assim, eu pelo menos tenho lembranças assim, de uma avó em que dava um pedacinho da massa da rosca para a gente enrolar e fazer a rosca da gente, colocar numa folhinha de bananeira. E aí a gente ia olhar e a avó colocava dentro do forno, o forno a lenha, e a gente tinha que esperar. Aí quando estava tudo pronto, a avó retirava e a gente deixava esfriar, e depois nós nos reuníamos para tomar um chá, ou um suco, ou até mesmo um chimarrão, um mate doce, onde a avó contava histórias.
E como isso era importante? Como isso foi bom? O geriatra Rodrigo Bassi, ele diz que o tempo do envelhecer é a idade da espiritualidade. E essa espiritualidade começa por essas percepções das coisas com significado na vida. Por que isso? Porque na velhice, ou quando nós estamos vivenciando o processo de envelhecimento, há uma expansão da consciência. Nós temos possibilidades de sermos mais livres para intercâmbios com o mundo espiritual. Nós temos uma visão mais ampla da vida e dos relacionamentos. Nós temos um amadurecimento maior para lidar com as perdas. Nós temos um maior tempo livre para nos dedicar às coisas que realmente nós desejamos realizar. Leon Denis, no livro O Grande Enigma, ele diz que a velhice pode ser bela, sim. Pode ser bela, grande e santa. Porque ela é capaz de recapitular todo o livro da vida e resumir os dons das outras épocas da sua existência. Dora Incontri, que escreveu A Educação Segundo o Espiritismo, ela diz que quando a pessoa estiver consciente do seu destino eterno e ter acumulado experiências proveitosas, ela deve compartilhar, ela deve repartir essa experiência com os mais jovens. O que nós verificamos? Nós verificamos que com isso a vida adquire um outro sentido. Nós não vamos olhar para a velhice como o tempo em que se joga por um canto e fica lá o velho, né? A gente não diz, velho, fica lá, sai daqui, não te mete, não é conversa tua. Não, a gente vai ter respeito. A gente vai chegar e dizer, oi vó, oi vô, como você está? Então essas questões vão fazendo com que haja uma proximidade, uma intimidade maior com tudo, e principalmente com Deus. E se alcança, né, um sentido maior para a vida, vislumbrando no seu dia a dia ou no transcorrer dos dias, né, a plenitude. Os idosos, em sua grande maioria, eles têm uma necessidade de buscar a transcendência, a transmutação. Quer dizer, eles querem ir além do que eles estão aqui, como eu estou aqui. Eles querem ir ao encontro do céu. Eles querem ir ao encontro da espiritualidade. Porque eles enxergam a vida com outros olhos. Leon Denis também nos diz que a lei da reencarnação é a que melhor explica e completa o princípio da imortalidade. E que é exatamente esse impulsionador e que movimenta o envelhecer bem, porque nós sabemos que nós não acabamos, a gente sabe que a gente só troca de lugar. A velhice, né, ela deve ser esperada, ela deve ser planejada. Isso ninguém nos diz. Mas a gente precisa ter um projeto de vida, um projeto de envelhecimento. Vocês vão me dizer assim, mas eu já envelheci, como é que eu vou fazer um projeto agora? Sempre é possível. Nós podemos sim pensar e planejar a nossa velhice ainda. Se pudermos conversar com os mais jovens, né, podemos conversar para que eles também projetem uma velhice e que tenham um plano para essa etapa da vida. Então é fundamental, né? E a velhice, então, é um tempo necessário
a completude humana. Quer dizer, eu, vivendo todas as etapas da vida, me sentir muito completo como ser humano. Por quê? Porque eu vivenciei todas as etapas do viver. Também a velhice é o tempo de buscar um sentido maior para a existência e para o retorno à vida espiritual. A gente também tem que pensar que nós vamos retornar e que nós vamos dar contas do que nós fizemos aqui. É um tempo de rever valores, é um tempo de vida muito generoso, tá? Aonde a gente pode cultivar uma série de virtudes, como a humildade, a resignação, a esperança e a fé. E a velhice pode ser uma experiência privilegiada, graças à dimensão espiritual. Nós podemos pensar em uma série de poderes, uma série de ilusões, de prazeres, de gozos intermináveis. Mas, na verdade, no momento em que nós estivermos próximos ou envolvidos com a espiritualidade, com a evolução da alma, nós também vamos mudar essa forma de pensar. E sendo alegre, nós vamos demonstrar, nós vamos estar presente diante da saúde. Até podemos ter dor aqui, dor ali, dor acolá, mas a alegria do momento demonstra a saúde. A velhice, então, é um momento de alegria, é um momento de convívio, um momento de admiração. Puxa, olhar os mais jovens, como vivem, o que fazem. As crianças, se encantar com uma flor, com um jardim, com o pôr do sol, com as nuvens, com as estrelas, com a lua, com o sol brilhante, com a chuva. Alguns até retornam ao tal do banho da chuva, lembrando os tempos de criança. Então, de se encantar. A velhice é o tempo do encantamento também. Encantar com tudo que está. Encantar-se tanto com as obras dos seres humanos, das pessoas, quanto da natureza. De não só ter saúde, cuidar para ter saúde, como também refletir e compartilhar as aprendizagens. E nós temos, em princípio, uma velhice consciente. Nós temos que ter essa consciência, né? Nós temos que saber que nós estamos caminhando para um momento divisor, mas que não é o final. Nós sabemos que nós precisamos ter essa série de comportamentos positivos, alegres, porque nós passamos por uma série de etapas da vida e ainda estamos aqui. Aqueles que ficam churumingando, tristes, reclamando de tudo, esses estão muito próximos do desencarno. Quem não se alimenta adequadamente, quem abusa disso, daquilo, não controla o seu peso, está próximo do desencarno. E é muito importante que a gente aceite as limitações que nós temos, que a gente se resigne ao sofrimento que estamos a passar ou que iremos passar, e que a gente se afaste dessas coisas negativas. Eu gostaria de colocar aqui uma citação, algumas palavras sobre a velhice consciente de um rabino. E ele diz assim: ampliar o tempo da vida sem ampliar,
Por sua vez, a consciência das possibilidades que oferece a velhice produtiva significa que realmente não estamos seguros de viver por mais tempo. Talvez estejamos simplesmente morrendo durante mais tempo. Então, vejam, ele próprio está a fazer um jogo de palavras para verificar e para nos explicar o que seja uma velhice consciente. Eu estou morrendo? Sim, eu estou morrendo há muito tempo, mas estou aqui. Né? Nós estamos aqui para quê? Para uma velhice produtiva. E isso, gente, nos traz segurança de viver por mais tempo. É interessante também as palavras de um filósofo árabe, lá dos anos 1201 até 1300, né, o século XIII, que ele falava que a velhice era a última etapa da vida. E ele sempre dizia que esse era o momento de encontrar o amor, né, no seu sentido mais puro. E amor, para ele, sempre era em letra maiúscula. Então, ele dizia assim: do amor viemos, segundo o amor somos feitos. É para o amor que nos dirigimos. Ao amor nós nos entregamos. Então, vejam, o viver é uma forma de amor. E nós devemos sim medir, né, o valor da nossa existência pela quantidade de amor que recebemos e fomos capazes de dar. Aí sim nós teremos um novo rumo, um novo caminho. É interessante da gente ver o seguinte: a infância, ela dura mais ou menos 12, 13 anos da nossa vida. A juventude, mais ou menos uns 10 anos. A vida adulta é em torno de uns 30 anos. Até alguns, né, dizem que a juventude e a adolescência, muitas vezes, é a que mais dura, né, porque tem pessoas com 50 anos, com 40 anos, que ainda moram com os seus pais e não têm a sua própria vida, né, a sua própria família. Mas, dentro da normalidade do que sempre se foi concebido, nós temos essas etapas. Os idosos, considerando de 55, 60 anos, dentro das perspectivas de vida, a expectativa 75, 76 anos, isso dá mais ou menos 20 anos. Mas as pessoas não estão mais vivendo só até os anos 70, né? Eles estão vivendo mais, 80, 85, são 40 anos aí. Quer dizer, 30 anos, 40 anos são aqueles que estão próximos de 100. Então, se nós olharmos a velhice, é o tempo maior de vida que nós temos. Então, diante disto, nós temos que ter um projeto de envelhecimento. E nós temos que ter uma velhice consciente, para não perder a oportunidade de termos uma intimidade maior com Deus. Nós temos que viver bem, ter um bem-estar grande, conjunto, para que nós possamos sim nos preparar para este encontro no mundo espiritual. Infelizmente, nós estamos no Brasil numa fase em que nós não encontramos a valorização dos idosos. Né? Geralmente, o máximo que se tem são pessoas que estão em casas de repouso, em asilos, mas já existem outras situações. Por exemplo, na Inglaterra, nós encontramos assistentes sociais que vão às casas dos idosos. E existe todo um projeto governamental onde se assessora
encontrando, por exemplo, pessoas que cuidam do trabalho de limpeza da casa, da produção de alimentos, verificam a medicação, fazem a compra, e a assistente social vai para conversar, vai para conferir todas essas atividades. No Brasil, nós temos algumas iniciativas, poucas, né, mas existem já algumas em que as pessoas, principalmente nas grandes cidades, elas vão para uma espécie de apart-hotel, né, onde elas permanecem ali. Tem convívio com outros idosos, quando querem sair, ir a algum lugar, se divertir ou ir ao médico, eles chamam ou um táxi ou um Uber, tá? A volta da mesma forma, eles têm a visita da família, tudo ali em conjunto, e uns auxiliam os outros. Se for o caso, dependente do plano que tem atendimento médico, tem atendimento com enfermeiros. Então, toda essa atividade, toda essa preparação são possibilidades para o futuro. E, novamente, baseado na aceitação das limitações, na resignação diante do sofrimento, na humildade e na busca sempre pelo trabalho de aprimoramento, do aprimoramento espiritual, para nos aproximarmos cada dia mais diante de um projeto de envelhecimento, de uma velhice constante, consciente, e estarmos próximos de Jesus Cristo, de Deus Pai e de toda a espiritualidade que nos acompanha e nos protege. Que possamos aproveitar bem essa oportunidade e que, ao retornarmos para os nossos pensamentos, possamos sim planejarmos um futuro melhor, planejarmos a nossa velhice com muita fé e com muita intimidade com Deus. Vamos refletir sobre tudo isso. Muito obrigada e Deus nos abençoe a todos nós.